revelações espirituais. Você que não teve nos dois primeiros não tem problema nenhum, porque é uma continuidade, mas é uma aplicação pontual de cada versículo do texto que nós vamos ler depois. A gente vem lendo João 13, nós começamos do 1 e vamos até o 20. Hoje nós vamos ler do 12º em diante. Se é a primeira vez que você está hoje, vai ser bênção. Você tem acesso aos outros vídeos se você quiser. Quem já esteve aqui, então, já está acompanhando. E as revelações espirituais, né? O crente cada vez mais busca o Senhor e busca as revelações, porque a palavra, isso não é um livro, isso, a Bíblia, ela é poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus. Então a gente tem que, sempre que ler, sempre que for entrar em contato, esperar algo especial do Senhor, uma revelação do Senhor para a nossa vida. E eu, com muita gratidão e glorificando a Deus, é isso que eu venho entregar para vocês. Mas antes, eu quero destacar. Esses dias eu estava pensando, a gente tem pensado, falado muito sobre a brevidade da vida, e eu fico pensando, né, nós temos filhos, um casado, a Isa, e aí conhecemos pessoas que perderam pais tão cedo, e eu fiquei pensando, se eu não vivesse, se eu não estivesse aqui, o único e maior ensinamento que eu daria para o meu filho era: segue esse livro, siga a Bíblia. Aqui você tem as orientações para ter além da salvação, que é o mais importante, uma boa formação, um bom caráter, informações para a área financeira, informações para a área conjugal, informações espirituais. Aqui tem tudo que nós humanos precisamos para ter uma vida sobrenatural. E as revelações, elas são sobrenaturais, e é assim que, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai ministrar no coração de cada um, não na eloquência, não na emoção, mas testificando no espírito de cada um de vocês o que Ele me deu, e eu vou entregar aqui. Esse texto que nós vamos ler, do 12 em diante, já vou fazer um breve resumo aqui para a gente entrar no texto e lermos do 12 até o 20. Jesus lava os pés dos discípulos. É nesse momento de finalização da vida terrena de Jesus. Dali em diante, ele iria sofrer, ele não teria mais a multidão acompanhando, pelo contrário, ele teria muitos o abandonando, porque as coisas iam começar a ficar, para o cumprimento da palavra, estreitas, até culminar com a morte dele, e para a glória do Senhor, a ressurreição dele, e hoje ele está vivo. Mas é nesse momento onde ele quer ensinar algo especial e poderoso para os discípulos, e esse algo especial e poderoso que ele ensinou vem até hoje, e lendo esse texto, é isso que nós vamos ter hoje, para a nossa vida, algo diferente. Quem sabe em cada versículo vai nos trazer mudança e arrependimento, quem sabe um versículo vai nos mudar a vida, mas o que eu tenho convicção é que a palavra não volta vazia, e algo de especial de Deus vai ter hoje para cada um de nós, assim como tem tido para mim. Amém? Então, João capítulo 13, vamos começar no versículo 12, e vamos ler até o 20. Já está no telão, você abre sua Bíblia, também é importante, seja ela de física, seja ela no telefone, é muito importante, meu irmão. A Bíblia para o crente deve ser algo inseparável, incentive, essa igreja incentiva vocês sempre, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, senão nós estamos submetidos a acreditar no que contam para a gente. E é importante a gente ouvir pregações, mas a gente sempre tem que medir pela régua de Deus, que é a Bíblia. E ela que nos vai mostrar e dar discernimento. Versículo 12, João capítulo 13, diz o seguinte: depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês, também vocês devem lavar uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz,
vocês façam também. Ele está falando com a gente, irmãos. Em verdade lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. 2 pontos, e aí ele vai dizer: aquele que come do meu pão levantou-se contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes de que aconteça, para que vocês, quando acontecer, creiam que eu sou. O eu sou aqui é o eu sou Deus, o eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Vamos fechar nossos olhos, fazer oração mais uma vez. Senhor, que o Teu poder, a Tua graça, Senhor, esteja nessa ministração, que não seja a palavra humana, mas que seja o Teu poder, o Teu Espírito, e que seja para a Tua honra, glória e louvor, Pai. Nós abrimos o nosso coração para que o que for do Senhor entre, Pai. Que nada que não for do Senhor fique, mas tudo que é do Senhor entre e frutifique e progrida para a Tua honra, glória e louvor e crescimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. No versículo 12, ele tinha lavado os pés, põe a roupa novamente e ele faz uma pergunta. Então a primeira aplicação na nossa vida, as próximas vão ter o cunho mais espiritual, mas essa eu quero que a gente racionalize mesmo. Ela tem a ver com compreensão cognitiva. E aí ele pergunta assim para os discípulos: vocês compreendem o que eu fiz? Ele estava falando ali do porquê ele tinha lavado os pés. E até hoje existe essa cerimônia na igreja cristã, muitas vezes em cultos especiais, em épocas especiais, específicas, mas ela vem falar da humildade, ela vem falar do relacionamento, muitas vezes honrando alguém de uma forma diferenciada. E era isso que ele estava falando, mas eu quero ampliar hoje um pouco, para a gente pensar nisso, numa compreensão cognitiva, intelectual. Vocês compreendem o que eu fiz? E Jesus perguntando para cada um de nós. Isso é muito importante. Nós estamos numa igreja cristã, nós temos fé em Cristo, nós cremos que Ele é nosso Salvador, e Ele pergunta para cada um de nós: vocês compreendem o que eu fiz? O que Jesus fez, meu irmão? Jesus é o cumprimento de uma promessa que Deus se faria homem, morreria, levaria os nossos pecados na cruz, venceria a morte, ressuscitaria. Ele faria uma transferência do antigo para o novo, né? E ali, a partir daquele momento, como a Tá ministrou aqui, o véu está rasgado, nós temos direto acesso ao Pai, nós temos reconstruída a possibilidade única e exclusivamente através de Jesus, desse relacionamento, da graça do Senhor. Agora, nós fazemos por amor a Jesus. O Novo Testamento, ele vem sempre cumprir o Antigo Testamento, mas nesse momento nós temos algo especial, algo poderoso, algo que nos dá salvação de uma maneira pontual. Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus levou os nossos pecados, mas se cumpriu a promessa de que Deus se faria homem e nós teríamos através de Jesus, do Messias, do ungido, a salvação e o acesso novamente a Deus. E através disso, a vida eterna na Nova Jerusalém, nos céus. Porque todos nós vamos passar a eternidade em algum lugar. Nós habitamos, somos um espírito que moramos aqui nesse corpo carnal, mas um dia nós seremos espírito, e todos nós passaremos em algum lugar. E aqueles que têm o Espírito Santo, e isso não tem a ver com religião e nem frequentar a igreja, tem a ver com ter o Espírito Santo, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses vão passar na Nova Jerusalém. E é essa a mensagem de Jesus. Vocês entenderam o que eu disse? Ele disse isso. Não perca tempo com as coisas ou as futilidades da vida. Existem muitas coisas boas na vida, mas não perca tempo com isso, porque no final das contas,
O céu é o nosso destino, daqueles que creem em Jesus. E é disso que nós temos que falar, e é disso que existe o sobrenatural dele. E aí a gente, aplicando e compreendendo isso, a gente vai olhar para nós e olhar, irmão, glória a Deus, a promessa do Senhor, nós louvamos aqui. A Deus tudo é possível, quantos milagres, quantos testemunhos, mas primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, e nós incentivamos isso, falamos isso, pedimos para que vocês divulguem isso. Nós estamos na igreja, e a igreja também tem o poder de Deus, e Ele está aqui, mas a igreja é lugar do Messias. A gente está aqui não pelo que Ele pode fazer, também pelo que Ele pode fazer, mas nós estamos aqui pelo que Ele já fez. Porque se Ele não tivesse feito, não adiantava nada a gente estar aqui, e nem teria isso daqui. Então a gente está aqui pelo que Ele fez. Nós estamos aqui pelo Salvador, aquele que também faz milagres, mas Ele salva antes de tudo. Ele também cuida, Ele também gera milagres, Ele também pode fazer tudo e muito mais que nós pedimos ou imaginamos, mas Ele é, antes de tudo, o Salvador. Nós não estamos aqui por causa do conforto, nós estamos aqui por causa da salvação. Irmão, o conforto, ele nos leva a afastar de Deus. Se a igreja não nos incentiva a ler a palavra, se a igreja só nos incentivar a pedir, ou nós vamos embora quando recebermos, ou nós vamos embora frustrados, porque uma hora Ele vai parar, Ele não vai fazer tudo o que a gente quer, nós não podemos ser filhos mimados, temos que crescer na fé. Então nós estamos aqui em um lugar gostoso, confortável, com som e tudo mais, mas o conforto, quando é demais, ele nos leva à religiosidade, e a religiosidade começa a trazer a morte do nosso espírito, e o nosso espírito tem que estar ligado. Então, como é importante, como foi a palavra, viver os milagres, sim, e nós vamos e temos vivido os milagres, mas também sofrer por Jesus, fazer coisas que não são inerentes do ser humano. Às vezes nós não queremos orar, vamos orar, não queremos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Chega uma hora que passa a ser prazeroso, e aí nós vamos ler e vamos ter entusiasmo de falar isso lá fora. Às vezes nós vamos ter, como também louvamos aqui, ter medo, mas aí a palavra vai nos dar ousadia, e nós vamos às vezes para alguém que a gente nunca imaginou, levar uma palavra de consolo, porque o primeiro contato de Jesus normalmente é de consolo, mas é um consolo que aponta para a eternidade, e não termina no próprio consolo. A nossa visão, ela tem que ir além disso. Então, Jesus, ele vem falando sobre essa compreensão. Vocês entenderam para que eu estou aqui? E aí ele vai continuar, ele vai falar assim, essa parte é espetacular, meu irmão. Minha irmã, igreja linda, vocês me chamam de mestre e Senhor. E é bom porque eu sou mestre e Senhor. Olha só que espetacular. A palavra Rabi significa mestre. A palavra Rabone, ela é um mestre já com a indicação do sobrenatural, do caráter messiânico de Jesus. Rabi e Rabone. Meu irmão, nós podemos viver uma vida de crente só considerando Jesus como nosso mestre e não como nosso Salvador. Ele estava com os discípulos e ele perguntou assim para os discípulos: o que dizem aí que eu sou? O que dizem? E aí os discípulos falaram assim, uns falam que você é o Elias, outros falam que você é João Batista. E aí Jesus falou assim, e vocês, o que dizem que eu sou? E aí Pedro falou assim, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele olhou para Pedro e chamou Pedro de Simão. Vou dar o endereço para você pegar depois aqui. Tá? Mateus 16, do 13 a 17. E ele chamou Pedro de Simão. Quando ele chamou Pedro lá no barco, ele falou, Simão, seu nome a partir de agora vai ser Pedro. Então Simão era aquele pescador. Pedro passaria a ser o pescador de homens. E aí ele falou, Simão, por quê? E ele fala ali no texto, porque esta revelação só o Espírito pode dar. E o que eu quero aplicar e que a gente entenda aqui é a diferença do mestre e do Messias, do Rabone, esse discernimento que Pedro teve ali, e Jesus pontuou, e que a gente tem que trazer na nossa vida.
Se o Espírito Santo de Deus não tocar no nosso coração e a gente não entender que Ele é mais do que um mestre, Ele é o Salvador, nós passamos a nossa vida olhando para um mestre e com muita convicção biblicamente, mas é algo muito importante que o Espírito Santo nos dê entendimento disso. Quando a gente segue um mestre, meu irmão, a gente faz de Jesus um ídolo. E ele não é um ídolo, ele é o Salvador, ele é o Rabone. Quando a gente segue o mestre, e quando o Espírito não vem, não toca no nosso coração, e que assim seja essa manhã com todos nós, seja por renovo, seja a primeira vez, nós vamos muitas vezes ter um relacionamento de ídolo. E aí, a nossa oferta, meu irmão, vou usar uma palavra, e é bíblico que eu estou falando, mas é importante às vezes a gente colocar algo um pouco mais drástico para a gente entender. Se a gente serve um rabi, um mestre que não é Rabone, que não é Salvador, a nossa oferta, ela se torna uma oferenda. E aí a gente critica, mas está fazendo igual, porque a gente acha que a gente vai fazer para Ele, e aí a gente vai ter merecimento. E o Evangelho não é isso. Nós temos Jesus, e por isso, como consequência, impreterivelmente nós fazemos para Ele, porque o nosso coração queima. Então essa é uma régua, meu irmão, para você medir no seu coração, e você buscar, e você entender, e você glorificar, ou você aperfeiçoar, e eu também. Quem é que eu tenho seguido? Será que eu tenho feito para receber? Ou, meu irmão, nós já recebemos a vida eterna. Ai, mas eu tenho dificuldade financeira, isso vai passar. Ou vai passar aqui, ou vai passar no céu. Ah, mas eu não tenho saúde, isso vai passar. Ah, mas eu queria que a minha família fosse tão diferente. Irmão, chegue mais perto de Jesus. O que Ele achar que tem que mudar, Ele vai mudar e vai dar certo. E o que Ele não mudar, também já deu certo. Porque Ele é nosso Messias. Ele não é simplesmente um mestre. Então essa relação do Messias, ela é fundamental para o cristão. E nós temos muitas vezes somos incentivados a olhar para Ele como um mestre. E Ele é mestre, mas Ele, como a palavra fala, e também Senhor. E glória a Deus, hoje nós reconhecemos aqui essa manhã, Deus, nós não queremos só o Senhor como mestre. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E que a gente viva assim, meu Deus. Porque assim a autoridade e poder no nome daquele que nos enviou. Isso é muito poderoso, meu irmão. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria de aplicarmos isso na nossa vida. No versículo 14 ele vai falar assim: Eu sou Senhor e seu mestre, e lavei os pés de vocês. Ou seja, vocês têm que fazer isso também. E o que a gente aprende aqui em relação ao servir? Em relação ao servir, não existe nada pequeno que seja feito em nome do Senhor. Meu irmão, limpar um chão, dar um abraço, dar um sorriso, pregar, louvar. Se é para Deus, não tem o que é grande, não tem o que é pequeno. A palavra fala, seja fiel no pouco que te colocarei no muito. Meu irmão, e às vezes a gente está tão mal acostumado que a gente já está no muito e está querendo mais. Né? Então Deus nos deu a salvação, Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu irmãos, vamos glorificar e caminhar junto dele, e tudo aquilo que ele achar que deve acrescentar para o Alan, ele vai acrescentar, e para o João, e para a Maria, e para o Pedro, e ele vai acrescentar, mas ele tem que entender que nós fomos chamados a servir o próximo. É isso que Jesus está falando. Se eu, mestre e Senhor, te servir, você tem que servir, e não há nada que é pequeno demais quando é feito em nome do Senhor. Nada. Um café, servir uma bala, ligar um ventilador, avisar o vizinho que a luz está acesa, dar um bom dia no elevador para aquele que entra junto com você, mesmo que para você as coisas não estejam indo bem. É testemunhar, é falar do Evangelho, é servir, é cuidar. Isso também vai levar muito em consideração a questão da nossa humildade, porque se a gente não tem noção de que tudo que a gente faz para Jesus tem que ser bem feito, isso começa a mexer com a nossa humildade, seja ministerialmente falando, seja no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, a gente começa a achar que merece, que eu cheguei, que eu me esforcei, que eu estudei,
Não, amém. Deus dá para quem não tem estudo e dá para quem tem estudo também. E o ímpio também, que nem vem na igreja, às vezes prospera também. E a gente não tem nada a ver com isso, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de uma forma, nós somos estrangeiros, o nosso reino é celestial. Esse é o nosso reino, em nome de Jesus. Versículo 15, ele vai falar que deu o exemplo para que nós façamos também. Ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo, até da oração, o Pai Nosso, Mateus 6, ele deu o exemplo. Jesus, ele não deixou nada difícil demais para a gente fazer. Tudo que ele deixou para a gente fazer, ele dá o poder suficiente para a gente fazer. Ele nos ensina a orar, ele nos ensina a ir, ele nos ensina a dividir, ele nos ensina a multiplicar. E aí a gente vai olhando a nossa humanidade, a gente quer para a gente não quer dividir, a gente quer só receber, a gente não quer dar. Então essa diferença que a gente vai medindo quanto a gente está perto de Jesus. E aí não tem a ver, é pessoal. É cada um, você e Deus, medindo e a cada dia matando a carne, para que a gente possa estar mais perto, para que a gente possa viver mais em espírito. As crianças que muito querem, as crianças que não dividem, e a palavra fala, nós vamos ter na igreja crianças, mas aquele que amadurece, ele entende o poder do dar, o poder da multiplicação, que vai contra o nosso natural, que vai contra a nossa carne. Então, que em nome de Jesus essa manhã, já que Jesus é o nosso exemplo, o nosso alvo, inatingível, mas prosseguimos para o alvo, olhando para Jesus e sabendo que aquilo que Ele nos dá é para a gente também dividir. No versículo 16, ele vai falar aqui que o servo não é maior que o Senhor, e que o enviado não é maior que aquele que enviou. Eu vou falar primeiro sobre a frase que o servo não é maior que o Senhor. Aqui ele está falando sobre igualdade. Sobre igualdade, e aqui é mais uma parte espetacular da Bíblia. E biblicamente talvez alguns sejam desapontados, eu vou explicar por quê. Porque nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Meu irmão, eu estou falando da crença, da raça, de qualquer... Nós somos iguais. E eu vou pontuar na igreja, porque o ser humano, logo depois, Jesus ascendeu ao céu, o Espírito Santo desceu, a igreja cresceu, aí João teve a visão em Apocalipse, as igrejas já precisando ser evangelizadas ali espiritualmente, então nós vamos perdendo a essência, e a gente tem que olhar para trás e falar qual é a essência. Nós somos todos iguais. O ser humano que coloca patamar, nome, título, graduação, isso não existe. Isso não existe. Nós somos todos idênticos, iguais. Existem dons? Existem. Existe o mestre, o evangelho, isso tudo existe, é bíblico, mas nós somos iguais. Esses dias eu estava com um irmão e ele falou assim: cara, minha igreja do interior está crescendo, glória a Deus, irmão. Ele falou, lá, porque lá a gente investe nos empresários. Cara, eu falei, tá certo, irmão. Jesus precisa deles. Como é que a igreja vai crescer se não for os empresários? Né? Aí eu lembrei de uma frase, e a gente fala muito essa frase, fazia tempo que a gente não falava. Meu irmão, quem nos sustenta é Deus. Às vezes parece que a gente que tem que sustentar a presença de Deus, né? Não, Deus é quem nos sustenta. Nós jamais vamos conseguir sustentar a presença de Deus. Então, irmão, seja você rico, pobre, o que for, Deus ama você do mesmo jeito. Seja você aqui a primeira vez, esteja você há 30 anos de crente, nós somos todos iguais. Deus, ele olha lá de cima e ele só vê o quê? Esse tem o Espírito Santo, esse tem o Espírito Santo, esse preciso salvar. Vou contar com a igreja. É para isso que nós estamos aqui, para apontar o céu. Para apontar o céu. E aí ele vai falar da autoridade, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Mas eu vou, para ganhar tempo, ir para o versículo 17, que a aplicação também é extremamente poderosa na nossa vida. O versículo 17 vai falar assim: vocês sabem dessas coisas. Bem-aventurado, muito felizes, felizes demais, são aqueles que aplicam essas coisas. Que diferença, irmão, entre saber dessas coisas e aplicar essas coisas. Muitos de nós sabemos tantas coisas, mas aplicamos pouco.
Em Tiago 1:22 fala assim, que aquele que sabe e não aplica, ele está enganando a ele mesmo. E isso também tem a ver com religiosidade, porque o religioso muito sabe, mas pouco faz. E Deus não está interessado em quanto a gente sabe, Ele está interessado em quanto o nosso coração está nele, e o quanto a gente aplica, em especial o amor, a compaixão, o doar-se, o quanto nós aplicamos. E aí Jesus, nesse versículo 17, do capítulo 13 de João, ele fala, olha, que bom que vocês sabem, mas aquele que aplicar vai ser feliz. Por isso que o sobrenatural nós não entendemos, nós vivemos. E quem não busca viver o sobrenatural sem entender, não vai ter a alegria e o prazer e o fruto de sorrir no meio da dificuldade. Porque não sou eu que falo isso, a palavra fala. Bem-aventurado, feliz aquele que passa por muitas provações e você vai crescendo. Meu irmão, Deus nunca vai dar uma luta que a gente não possa suportar e nem jamais, como a palavra fala, seremos tentados além das nossas forças. Nós temos Jesus, Ele está do nosso lado. Tudo que é dele é bom. A gente só tem que nele discernir. Aí ele vai no versículo 18, ele vai falar assim, não falo para todos vocês, porque eu conheço aqueles que eu chamei. E aqui ele está falando sobre imparcialidade. Imparcialidade. A igreja tem joio, a igreja tem trigo, a igreja, o mundo tem gente boa, o mundo tem gente... A gente não está aqui para julgar. Aliás, eu vou falar de uma forma muito didática, porque essa frase, ela se torna justificativa, né? Às vezes eu estou pecando lá no mundo, alguém vem me exortar, eu falo, agora você vai julgar, agora, né, temos um juiz aqui, e vamos... Então, o que a gente... Nós não podemos julgar nada? Podemos. A palavra fala o quê? A diferença, antes de eu falar rapidamente, isso é muito importante. O médico, ele vai discernir, ele vai julgar se a pessoa está doente, se não está, se tem cura, qual o remédio, como vai fazer. O médico ele vai ver uma situação e vai aplicar para que ele traga cura àquela pessoa. Então essa visão de médico, né, nós falando de uma forma ilustrada, porque o médico dos médicos é Deus e ele veio para os doentes, não para os sãos. Então todos nós somos doentes. Eu estou falando de uma maneira ilustrada. Esse olhar de médico, então se traduzindo, aplicando. Então, quando nós podemos julgar, por exemplo, falsas profecias, Deus fala, julgue o profeta, julgue quem está ministrando, julga se está na Bíblia. Você tem uma régua, se ele falou e está fora, vai embora, julga. Mas eu estou lá porque... beleza, mas você está julgando e está vendo que está errado e você está junto, né? Julgue a profecia. Então ele manda a gente julgar. Julgue os frutos. Para quê? Para cuidar. Dentro da igualdade que nós somos, todos nós erramos. Eu posso, de repente, um dia, por alguma razão, ser destemperado com alguém, e eu tenho que aceitar uma exortação do irmão de chegar e falar assim, olha, você não tratou aquele irmãozinho legal, você foi meio destemperado, né? E eu tenho que glorificar Deus. Não, mas eu sou... Não sou nada, quem é Deus? E a gente tem que julgar, e assim como a gente, como ensina em Mateus, esse julgamento das ações, esse julgamento do fruto, se a gente vê alguém cometendo algum pecado, Deus não só nos dá liberdade, mas como fala, chega naquela pessoa, corrige ela, fala, irmão, isso daqui não está certo, se ajeita, depois chame dois, corrija, leve até a igreja. Irmão, a igreja é maravilhosa, ser cristão é bom demais, mas ele não tem nada a ver com ficar rico, nada a ver com prosperidade, ele tem a ver com viver o sobrenatural, e nós não entendemos o sobrenatural enquanto a gente não dá passos de fé. Então a gente tem que só chegar mais perto de Jesus e seguir o que ele nos direciona, e o que a palavra fala pra gente, e o que a gente não pode fazer. Outra coisa que nós temos que julgar, a nós mesmos, falar, isso está errado, isso eu tenho que mudar, isso eu tenho que me arrepender, né? Senão a gente faz o inverso, né? Começa o que a gente não pode, julgar como juiz, determinar, dar sentença. E o que a gente não pode fazer? Rapidamente, 3 coisas. Primeiro, julgar intenções do coração. O irmão está lá
Eu vou falar isso porque aconteceu. O irmão chegou num culto, bebia água, o outro falou assim, deve estar de ressaca. Que? Você estava com o irmão, mas não foi aqui não, meu irmão, faz tempo isso. Aí você vê o bebendo, você corrige. Mas agora, vai julgar o coração do irmãozinho? Vai saber, né? Não podemos julgar a intenção do coração, não podemos julgar hipocritamente. Às vezes a gente não faz e quer que o outro faça. A gente não jejua, vai, irmão, você está precisando jejuar, mas você está jejuando? Então é a gente com a gente. A palavra ela sempre vai voltar para a gente. A gente não pode julgar condenando, irmão. Irmão, mas aquele irmão, não esquece, aquele lá trai a esposa, deve para todo mundo, ixi, esse daí não vai na igreja, desviou, bateu no pastor, na esposa, acabou. Irmão, Deus pode salvar ele, nós não estamos para julgar. E às vezes salva perto de morrer, ainda nós vamos falar, eu vivi a vida inteira de negação, e esse miserável foi salvo no final, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, a gente está aqui para povoar o céu, isso aqui é o inferno, não é verdade? Então, isso é o que vem falar no versículo 18, versículo 19. Ele fala, olha, eu estou falando isso para vocês antes de que aconteça, porque aí quando acontecer, você está sabendo que eu sou Deus. Vou aplicar rápido na nossa vida, em razão do tempo. Então, é isso que Jesus fala. Falou, eu estou te contando, isso vai acontecer, e quando acontecer você vai lembrar. Qual é o propósito da revelação? Qual é o propósito da revelação? Apontar para a divindade de Jesus. Esse é o propósito da revelação, que ele coloca aqui, que ele fez, e nas nossas vidas. Quem não gosta de uma revelação boa, né? A revelação boa, irmão, eu vou te falar uma coisa, sabe aquilo que você está orando, você vai receber em nome de Jesus, receba, amém. Mas, o propósito não é esse, o propósito também, isso é bom, mas a gente sempre tem que cativar a nossa mente a Jesus. E os propósitos das revelações são para apontar o céu e nos levar mais perto de Cristo. Por isso que nós temos que agradecer a Deus pelas exortações, pelas provações, por tudo aquilo que vai nos levar mais perto de Jesus. Esse é o propósito da revelação. Essa é a vida do crente. Não adianta a gente querer trazer uma perfumaria, uma roupagem, uma atração para o povo, porque aí eu estou falando assim, eu vou atrair e Deus não tem poder, e é o contrário. A gente pode chegar aqui, não fala nada com nada, e o Espírito Santo está ministrando no seu coração, e você sair daqui salvo. E não foi quem falou, não foi quem louvou, não foi quem orou, foi o Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito. Nós só somos instrumentos. Irmão, por isso que eu falo, nós somos todos iguais, todos iguais. Eu posso ser bênção na vida do irmão, o irmão pode ser bênção na minha vida, e assim por diante. Por isso que é tão importante a congregação de uma forma amorosa. Aí no versículo 20 ele vai falar, aquele que recebe quem eu enviar, recebe a mim. Aquele que recebe a quem eu enviar, recebe a mim. Então, vamos refletir como nós estamos recebendo aqueles que ele envia. Essa aplicação, teologicamente, ele vai falar dos enviados, daqueles que estão levando a palavra, mas eu quero aplicar aqui para a gente, como crente, como a gente tem recebido aqueles que não são da igreja, aqueles que Deus coloca no nosso caminho dia a dia, aquele irmão do trabalho difícil que não gosta de crente. Como é que nós temos recebido? Ele fala, quem recebe, quem eu enviar, recebe a mim. Às vezes Deus está enviando pessoas para a gente falar, e a gente não sabe. A gente tem que ter amor, a gente tem que ter compaixão, e isso é o sobrenatural na vida de um crente. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus não está nas métricas, nas medidas humanas. O poder de Deus, ele está na nossa negação. E aí sim, vivendo esse sobrenatural, tantas coisas vão fluir de uma maneira tão poderosa, literalmente rios de água viva, coisas sobrenaturais que a gente não vai explicar, sabe? É isso, é inverso, né? Eu não recebo porque faço, eu faço porque eu já recebi. Glória a Deus, glória a Deus. E para terminar ele vai falar que aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E antes de orar, só lembrando o mais importante, aquele que recebe a Jesus, recebe a Deus que o enviou, aí tem a ver com salvação, a nossa ligação com Deus só é através de Jesus, e nós só somos salvos por Jesus, através de Jesus, pela graça, pela misericórdia de Deus,
Porque se não fosse isso, nenhum de nós seríamos salvos, porque ninguém é bom o suficiente. E vamos sair todo mundo daqui desapontado, que o irmão que está do lado, ele é gente boa, mas ele é ruim igual você, igual eu, igual todo mundo. E a gente, o Evangelho, a gente vai se santificar, a gente vai se negar, e é isso que é o Evangelho. Mas, irmão, a gente tem que dar frutos de arrependimento, fruto do Espírito, e saber que se não fosse por Deus e através de Jesus, todos nós estaríamos perdidos. E pela glória de Deus, graças a Deus, aqui uma boa parte, e vamos orar para que aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador recebam, através dele nós temos a salvação. E é lá que nós vamos morar a eternidade. Aqui é muito fugaz, irmão. E posso falar, tudo enjoa, tudo passa. Salomão teve tantas coisas, passou. Algumas poucas coisas que eu já tive, fugaz. Isso tudo é muito fugaz. A gente tem que dar valor para aquilo que Deus fala para a gente valorar. Amém? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e vou fazer uma oração aqui simples, mas eu peço para que você preste atenção. É para que todos nós que estamos aqui tenhamos força de viver mais em Espírito, porque as revelações são compreendidas pelo Espírito. Que a gente possa viver mais em Espírito e para que a gente possa estar mais perto de Deus. Meu irmão, graças a Deus, preste atenção no que eu estou falando, aqui nós temos diáconos, temos, nós como pastores aqui, a gente, glória a Deus, sabe das particularidades, das lutas, dos desvios, da maior parte do que acontece, e assim tem que ser a igreja, é para isso que tem um pastor. Mas se não for o Espírito Santo de Deus na sua vida, não adianta palavras humanas. Então que hoje, essa manhã, o Espírito Santo haja, nos leve mais perto dele, nos traga mudança, nos traga arrependimento, nos traga um verdadeiro evangelho, um evangelho de alegria nas tribulações, um evangelho de bênçãos, de milagre, de cura, de provisão, de tudo isso que vem porque nós somos salvos, porque nós temos Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço hoje o que é mais sobrenatural do que qualquer milagre físico, Senhor, é que o Senhor mova a dureza do nosso coração. Senhor, nós te damos liberdade, Pai, para essa servidura que nós seres humanos tenha, para que o Senhor venha com amor, com cuidado, quebrantar, cuidar, mudar, aperfeiçoar, santificar. Pai, que a gente possa reconhecer e mais do que reconhecer, aplicar a Tua palavra, ter força, Deus, de não só ver onde precisamos mudar, mas mudarmos o que precisa mudar. Pai, se há algo em nós que Te desagrade, revele e nos dê força para fazer. Pai, se há algo que a gente precisa fazer, que nós não estamos fazendo, que o Senhor mostre, porque o Senhor tem sim uma vida de abundância para todos que estão aqui, Pai. O Senhor é a porta, o Senhor é a fonte de água viva, o Senhor é quem nos ama, o Senhor é nosso Pai, nós somos Teus filhos, nós somos herdeiros, mas Senhor, nós te damos liberdade para que Tua plena, perfeita e agradável vontade se cumpra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém, Deus é maravilhoso.